Então, pessoal, vou aqui começar a compartilhar a tela com vocês. Deixar a câmerazinha ligada aqui também. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, né, a respeito aí de iluminação fluorescente, né. A minha ideia aqui é, numa primeira parte, né, da aula, apresentar todas as características das lâmpadas fluorescentes, né, e numa segunda parte, então, a gente falar a respeito dos circuitos de alimentação, né, da eletrônica envolvida. Tá? Vai ser uma aula assim, bem superficial com relação a esse tema, né, em que eu não vou entrar muito a fundo em todos os assuntos, né, mas a ideia é a gente dar uma pincelada geral aí, né, a respeito do princípio de funcionamento dessas lâmpadas, né, as características construtivas, etapas de operação, né, e uma coisa importante quando a gente trabalha com iluminação, tá, é que é o seguinte, né, nós somos, todos aqui somos pesquisadores na área de iluminação, tá, mas na área de circuitos eletrônicos para iluminação, tá. Quando eu trabalho nessa questão de desenvolver um circuito eletrônico para iluminação, a primeira coisa que eu tenho que conhecer bem é a característica da minha carga, né? Porque fazer um circuito eletrônico, né, para gerar uma determinada forma de onda na saída dele, seja uma tensão contínua, uma tensão alternada, né, ou alternada de uma determinada frequência ou de um determinado formato, tudo vai depender da característica da minha carga, né, e do que a minha carga exige em termos de alimentação, né. Então, tanto quando a gente trabalhava aqui com lâmpadas fluorescentes, depois com lâmpadas de alta pressão e hoje em dia com LEDs, né, a primeira coisa que o pesquisador em iluminação precisa conhecer bem é as características da sua carga. Tá? Então a gente vai revisar todas essas etapas de operação, princípios de funcionamento, que isso aí vai embasar o desenvolvimento, né, tanto da literatura quanto da indústria, né, em termos de circuitos de alimentação para essas lâmpadas. Tá? Tudo vem então da característica da carga. E é isso que a gente vai ver numa primeira parte nessa aula, né? É toda as exigências que a minha carga tem, né? Para depois a gente ver as propostas da literatura para alimentação dessas cargas. Tá bom? Então, pessoal, a gente vai começar falando aí das lâmpadas fluorescentes, né? E eu trouxe aqui vamos dizer, uma primeira imagem, né? Uma primeira informação, né? Dizendo que as lâmpadas fluorescentes foram inventadas por Nikola Tesla, mas elas só foram introduzidas no mercado em 1938. Tá? Essa informação ela é e não é verdadeira. Tá? Porque não foi simplesmente inventado por Tesla, tá? Teve uma série de inventores por trás da questão da lâmpada fluorescente. Mas o Tesla sim foi um dos pioneiros na invenção da lâmpada. Mas o interesse dele não era nem tanto a iluminação, né? O Tesla, a lâmpada que ele propôs, na verdade não era nem uma lâmpada fluorescente convencional, tá? Era uma lâmpada que funcionava por indução eletromagnética. Então era uma lâmpada que ele usava para as de energia elétrica, né, que ele fazia da corrente alternada,
que principalmente no uso da bobina de Tesla, né, que ele gerava aquele campo magnético variável, né, muito intenso, e ele demonstrava que ele conseguia transmitir energia pelo ar, né, e o meio dele demonstrar, ele segurava na mão esses tubos, né, fluorescentes, e elas ligavam quando estavam perto dessa bobina de Tesla. E inclusive a, a ideia, vamos dizer, primordial do Tesla com relação a essas bobinas de Tesla, nessa época, né, era transmitir energia elétrica sem cabeamento, né? Ou seja, transmissão de energia Wi-Fi para o mundo inteiro de graça. Esse aí era o, vamos dizer, o objetivo final do Tesla, né? Então ele trazia como demonstração essas lâmpadas fluorescentes que é um tipo específico de lâmpada fluorescente, que é a lâmpada de indução, né? A gente vai ver como é que funciona. Então, como que funciona uma lâmpada fluorescente, né? Como que ela produz luz? A gente precisa entender como que se produz luz, e a gente sabe que luz é uma radiação eletromagnética, né? Numa determinada faixa de comprimentos de onda, né? Que varia ali entre 380 e 780 nanômetros, né? Que é o que excita as células receptoras do nosso olho. Então, a lâmpada fluorescente ela se baseia na circulação da corrente elétrica através de um plasma, né? Um plasma um estado da matéria, né? Que não é nem líquido nem gasoso, a gente chama de plasma. E nesse plasma tem átomos de mercúrio, tá? Mesmo mercúrio aquele dos termômetros, né? Então, através da excitação desses átomos do mercúrio, quando eles estão dentro de uma descarga elétrica, né, é uma característica do mercúrio emitir uma radiação ultravioleta, numa faixa bem específica, assim, né, a grande parte da energia ele vai emitir ali na faixa de 253,7 nanômetros. Tá? Que essa é um comprimento de onda na radiação UVC, né? Uma radiação nociva, né? Para o ser humano. Inclusive ela é usada como em aplicações de desinfecção, né? Para eliminar bactérias, outros micro-organismos, né? Mas no caso da lâmpada fluorescente, essa radiação ela é convertida em luz visível através de uma camada de fósforo. Tá? O fósforo ele uma substância assim com uma característica especial, né? Que ele fica fosforescente, né? No caso quando é atingido por uma radiação, né? Que é a radiação ultravioleta, ele acaba emitindo luz visível. Tá? Então, né, a gente viu lá dos meios de produção de luz, né, a parte de incandescência, luminescência, né, que se classifica ali em eletroluminescência, e a gente viu que tinha um dos tipos de produção de luz que era chamado fotoluminescência, né, que era a produção de luz através de outra radiação, né. Então, a lâmpada fluorescente, ela basicamente ela usa o princípio da fotoluminescência. Eu não posso dizer que ela é eletroluminescente, né, porque a radiação produzida pela descarga elétrica, ela produz somente ultravioleta, né, que não é luz visível. Então, a lâmpada ela se baseia na fotoluminescência. Tá certo? Qualquer dúvida aí vão perguntando, tá, pessoal? Ou vão comentando também aí que é bom ouvir vocês também, tá certo? Bueno, outra questão que
A gente vai agora puxar um pouco da parte da química, dos átomos, dos efeitos que a gente tem, né, nessas combinações químicas, para entender como funciona a produção de luz, né? Quando eu tenho um átomo específico, no caso de mercúrio, né? Como que ele vai produzir luz, né? Estando dentro de uma descarga elétrica. Então a gente tem dentro de uma lâmpada de descarga, né, uma circulação de uma corrente elétrica, né? A corrente elétrica são elétrons livres em movimento, né? E esses elétrons eles vão se chocar com os átomos que vão produzir a radiação. Tá? Pode ser o mercúrio ou o sódio, por exemplo, e tem outros elementos químicos que também produzem luz. Tá? Mas quando esses elétrons eles se chocam com esses átomos, a gente tem basicamente três tipos de colisões que pode acontecer, né, dentro dessa descarga elétrica. Tá? O primeiro aqui é o que eu vou chamar de colisão elástica, né, que é essa primeira aqui, onde um elétron livre ele vai se chocar com um átomo e a energia do choque ela vai se converter em calor. Tá? E isso aí vai aumentar a temperatura de descarga. Tá? A geração de calor, apesar dela parecer, vamos dizer, uma perda, né, ela é necessária, porque todas as lâmpadas elas têm uma temperatura de funcionamento. Tá? Então, a lâmpada ela tem que atingir uma determinada temperatura para ser o mais eficiente possível. Tá? E o aumento da temperatura da lâmpada se dá por causa dessas colisões elásticas que eu tenho entre os elétrons livres e os átomos. Tá certo? A segunda colisão é quando um elétron livre se choca com um átomo, vamos chamar aqui do átomo de mercúrio, tá? E ele produz um outro elétron livre. Tá? Isso aí é o que vai manter a minha descarga elétrica. Tá? Isso aí é um princípio normal que eu tenho dentro da minha lâmpada. Tá? Quando eu tenho esse choque dos elétrons livres com o mercúrio, ele acaba ionizando esses átomos. Né? Ou seja, ele arranca um elétron para manter a descarga. E esse ele é um processo que se a gente não controlar ele se torna destrutivo. Tá? Ou seja, um elétron vai se chocar com um átomo, vai tirar um outro elétron, esses dois elétrons vão se chocar com outros dois átomos que vão gerar outros dois livres, daí agora tu vai ter 4, daí tu choca, tu vai ter 8, né? E esse crescimento exponencial, né? Ele é incontrolado. Então por isso que a gente precisa sempre regular a corrente da lâmpada por um elemento externo. Tá? Esse elemento externo é o que eu chamo de reator. Tá? E a gente vai ver que um dos princípios do funcionamento dele é controlar esse processo de geração de elétrons livres. Tá? Porque cada lâmpada tem uma corrente específica de funcionamento. Né? Ela não pode ter uma corrente nem superior nem inferior a esse valor específico. Tá? Mas isso aí é um outro processo importante, né, que é manter a descarga elétrica nesse plasma, né, para manter a lâmpada ligada. Tá? E o terceiro processo, né, que a gente tem seria a excitação do átomo. Tá? O que acontece? Um elétron livre se choca com um átomo de mercúrio e pela absorção da energia do choque, um elétron salta de uma camada, né, de menor energia para uma órbita de maior energia nesse átomo. Tá? Só que vocês sabem lá da química, né, são órbitas que não são estáveis, né, e a tendência
do elétron é voltar para a camada de valência dele. Tá? Então ele vai retornar. Só que ao retornar de uma camada de valência de maior energia para menor energia, esse átomo acaba liberando energia, né? Porque se ele perdeu energia no salto, então ele tem que liberar essa energia. E essa energia é liberada na forma de radiação, tá? Então, daí que vem a produção de luz nessas lâmpadas, né? Através desse processo que acontece do choque do elétron livre com o átomo, né? Na volta, no retorno para sua camada de valência original, a energia é liberada na forma de radiação, tá certo? Então é basicamente aí que se produz a luz, né, nessas lâmpadas. E aqui eu coloco para que vocês tenham uma ideia, né, da questão de por que uma lâmpada produz ultravioleta, outra lâmpada produz uma luz amarela, né? O LED vai acabar produzindo luz azul, né? Como que isso aí acontece, né? Depende desse salto, né? Vamos dizer, da energia que eu tenho nesse salto. Quanto maior o salto, ou seja, quanto maior a energia, né, que eu tenho nesse elétron, menor vai ser o comprimento de onda que ele vai gerar. Tá? Então aqui vocês podem ver, né, geraria um vermelho ali, um salto pequeno, verde um salto intermediário e azul um salto maior, né? Então isso aí tem a ver com essa equação aqui, né, que usa aqui a constante de Planck, né, para determinar essa relação entre o comprimento de onda e a energia, né, junto com a velocidade da luz. Tá? Mas isso aí não é vamos dizer, uma questão fundamental para a gente saber, mas para a gente entender como que funciona esse processo, né? Então, pessoal, a gente tem as principais átomos utilizados numa descarga elétrica para produzir luz são os átomos de mercúrio e de sódio. Tá? Não sei se vocês prestaram atenção no título dessa aula, mas a gente, na verdade é lâmpadas fluorescentes, né? Mas a ideia aqui é a gente apresentar sobre lâmpadas de descarga de baixa pressão. Tá? O que significa uma lâmpada de descarga de baixa pressão? Quer dizer que a pressão interna que ela trabalha, ela é inferior à nossa pressão atmosférica. Tá? E na próxima aula a gente vai ver as lâmpadas de descarga de alta pressão. Tá? Os elementos químicos utilizados na descarga, ou seja, o mercúrio e o sódio, são os mesmos nas lâmpadas de baixa pressão e de alta pressão. Tá? Mas a pressão nessa descarga ela vai influenciar na característica de geração de radiação desses elementos químicos. Tá? Então o que a gente está vendo hoje aqui é como que se comporta essa geração de radiação, né, numa pressão baixa, tá? Uma pressão inferior à pressão atmosférica. Tá? Não sei se vocês aí tiveram infância que nem eu, né? Mas quem quebrou uma lâmpada fluorescente, né, sabe que quando ela quebra, ela tipo que implode assim, né? É como que entra o ar dentro dela, né? Porque a pressão interna dela é baixa, né? Então a gente tem como elementos químicos principais numa descarga o mercúrio e o sódio, tá? E a gente vai entender aqui um pouco como que eles funcionam, né, para gerar essa radiação. No caso do mercúrio, claro que o que eu falei ali da questão do salto do elétron de uma camada de maior valência para uma camada de menor valência, né, gera uma radiação, mas a gente tem que entender que esse processo ele é bem complexo, né,
com vários elétrons, com várias camadas de valência, né? Então a gente tem como que uma impressão digital do mercúrio, né? Que ele é composto de uma série de comprimentos de onda, né? De radiação, radiações com comprimentos de onda diferentes, né? Mas específico, uma radiação, ela é dominante com relação às outras, né? Que é no caso essa radiação aqui em 253,7 nanômetros. Tá? A gente pode ver direitinho essa comparação, né, dessa radiação comparado com as demais, né, que a gente tem aqui na faixa ali de 300, 400, 500 nanômetros, né, que essa radiação aqui normalizada, né, ela chegaria ali aos 100%, e as outras nenhuma chega nem a 5% da principal. Tá? Mas essas faixas, esses outros comprimentos de onda, né, que fazem com que, por exemplo, quando eu ligo uma lâmpada desse tipo aqui, que é uma lâmpada de mercúrio de baixa pressão, sem o fósforo, né, que é uma lâmpada germicida, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, eu consigo enxergar a descarga, né? Eu consigo, ela produz alguma coisa de luz, né? Ela fica azulada. Não sei se vocês já viram uma lâmpada dessas funcionando, mas ela fica um pouco azulada, assim, que é justamente devido aos outros comprimentos de onda, né, que o nosso olho enxerga, né? Mas não é recomendável olhar diretamente ou ligar esse tipo de lâmpada, né, sem proteção adequada, tá? Apesar de que é uma aplicação muito interessante hoje em dia, né? Inclusive o Igor mandou no nosso grupo ali uma informação que semana que vem vai ter uma live, um treinamento, né, a respeito de LEDs que geram UVC, né, LEDs germicidas. Até, Igor, se tu puder colocar no chat aqui da aula, né, daí quem não está no nosso grupo lá pode acessar também, que é um tema bem interessante e muito atual hoje em dia, né, que a gente está aí com questão do coronavírus e tudo mais, né, então ele pode ser utilizado nessas aplicações também, certo? Mas aqui a gente está vendo agora esse processo de geração de luz, né? Então o mercúrio ele produz esse comprimento de onda, né, específico. E se a gente pegar o sódio, tá? O sódio a baixa pressão, ele tem essa impressão digital, vamos dizer assim, da sua radiação, tá? Onde ele tem dois comprimentos de onda dominantes que eles estão quase em cima um do outro, né, que é de 589 e 589,6 nanômetros, tá? Que ele está bem próximo ao pico da sensibilidade do olho humano, tá? Ali bem perto do amarelo. Esse aqui é um tipo de lâmpada, tá? Que vocês não devem conhecer, que são as lâmpadas de vapor de sódio a baixa pressão, tá? Que antes da melhoria do LED, eram consideradas as lâmpadas mais eficazes que existiam, tá? Essa lâmpada ela chega a 180 lumens por watt, tá? Até em números de hoje, né, ainda é um número bem expressivo, né? Por que ela chega então nessa eficácia tão alta e por que ela não é utilizada, né? Em primeiro lugar, por que ela chega nessa eficácia? Porque diretamente a radiação do sódio ela está dentro do espectro visível, tá? Enquanto que o mercúrio eu tenho que usar uma camada de fósforo, né, para transformar a radiação ultravioleta em luz visível, e esse processo ele ocasiona perdas, né? O sódio não precisa fósforo nenhum, ele emite direto no espectro visível, tá?
Tá, mas para aí, se ele é tão eficiente assim, por que, que a gente não usa, né? Pelo simples fato, pessoal, que como é uma luz praticamente monocromática, uh, a gente vai, tudo que for iluminado por essa lâmpada, a gente vai enxergar amarelo ou cinza. Ah, eu não consigo enxergar cor nenhuma, eu não consigo enxergar azul, não consigo enxergar verde, não consigo enxergar vermelho, violeta, nada, nada, nada. Tá? Então ela é uma luz de baixíssima qualidade. Inclusive, se a gente aplicar a equação do índice de reprodução de cores, né, o IRC dessa lâmpada vai dar negativo, tá? De tão ruim que ela é. Tá? Então ela acabou não sendo muito utilizada, né? Mas a gente vai ver na próxima aula, né, que o sódio a baixa pressão ele tem essa característica específica, né, de produzir um comprimento de onda bem específico. Mas à medida que aumenta a pressão dentro da lâmpada, é como que vai abrindo esse espectro. E daí ele acaba melhorando um pouco a reprodução de cores, né? E que daí a gente tem as lâmpadas de vapor de sódio a alta pressão, né? Que se utilizou muito, muito, muito em iluminação pública, né? Em todos os lugares, e no Brasil ainda tem muita, muita instalação ainda com esse tipo de lâmpada, tá? Mas a gente vai ver na próxima aula o que acontece com o sódio quando eu elevo a pressão de funcionamento, né? Mas aqui no caso das lâmpadas de descarga de baixa pressão, a gente vai focar só na fluorescente, tá? Porque a de sódio não é muito utilizada. Então a partir daqui agora a gente não fala mais no sódio e a gente vai trabalhar só com as fluorescentes, tá certo? Alguma questão, pessoal, por enquanto? Vamos lá então. Então, pessoal, a lâmpada fluorescente, toda a característica dela, da produção de luz, tá? E a característica que eu estou falando é a qualidade da luz, tá? A qualidade em termos de índice de reprodução de cores, a temperatura de cor, tudo é definido pela camada de fósforo que essa lâmpada está utilizando, tá? A gente tem que se dar conta, né, que as primeiras lâmpadas que apareceram no mercado foi lá em 1938, né, e a partir de então a tecnologia ela evoluiu muito, né, porque a gente tem aí praticamente 82 anos, né, de tempo para desenvolver a tecnologia. E o que mais foi desenvolvido no caso da lâmpada fluorescente foi a camada de fósforo, né? O fósforo ele é um material ali, né, que ele vai transformar esse comprimento de onda ultravioleta em luz visível, tá? E aí a gente eu ressalto quando eu falei, eu acho que não lembro em qual aula anterior, né, que o fósforo ele só é capaz de transformar um comprimento de onda menor num comprimento de onda maior e não o contrário, né? Então eu consigo transformar a, a radiação UVC numa radiação visível, né? Assim como o fósforo do LED, eu consigo transformar uma radiação azul numa radiação para o lado do amarelo, do verde, do vermelho, né? Mas eu não consigo fazer o contrário, eu não consigo pegar um infravermelho e transformar em luz visível, tá? Isso aí não tem como. Então, imaginem que toda a indústria de lâmpadas se focou no desenvolvimento aí de misturas químicas, né? Esses elementos, a mistura desses elementos aqui, para gerar a melhor qualidade de luz, né? Com melhor eficácia também, né?
E além disso, que a lâmpada mantivesse as suas características com envelhecimento, tudo mais, tá? As lâmpadas mais modernas, elas utilizam uma camada que eles chamam de trifósforo, né? Que ela utiliza uma combinação de 3 fósforos diferentes para, vamos dizer, cobrir melhor o espectro visível, né? Em termos de uma boa reprodução de cor no azul, uma boa reprodução de cor na faixa ali do verde e do amarelo e uma boa reprodução de cor na faixa do vermelho, tá? Então por isso que tem que utilizar fósforos diferentes nessa camada, tá? Mas vamos dizer, todo o princípio, né, de funcionamento ele está nessa camada de fósforo que é excitada pela radiação ultravioleta, né, e é então convertida em luz visível. Bom, agora com relação às fases do funcionamento de uma lâmpada, tá? Mais especificamente agora entrando na questão elétrica, no comportamento elétrico dessa lâmpada, né? Ou seja, como que eu pego uma lâmpada, né, desligada e faço a corrente começar a circular por esse gás, né, que em princípio ele é um gás para se tornar um plasma, né? Então a gente tem aí uma série de fenômenos elétricos para esse funcionamento, tá? Então nesse gráfico aqui vocês podem ver, né, da tensão pela corrente da lâmpada, que em princípio eu tenho que aumentar bastante a tensão sobre essa lâmpada, né, para causar a descarga inicial, né, para começar aquele processo, né, de geração de elétrons, em que os elétrons começam a se chocar com os átomos de mercúrio e liberar outros elétrons, né? Então esse processo aí eu preciso de uma tensão elevada no princípio, né? Também foram feitas várias pesquisas, estudos, né, para se diminuir, se melhorar essa questão do começo da descarga, né? E foi desenvolvido inclusive uma questão de mistura de gases a se colocar na descarga, que eles não influenciam na produção de luz, né, mas eles melhoram as características elétricas, principalmente com redução da tensão de partida dessa lâmpada, né, que são as misturas Penning que chamam, né. Além disso, o valor dessa tensão de ruptura, né? Imaginem que para eu começar uma descarga elétrica eu tenho que romper um dielétrico, né? O gás interno da lâmpada, antes dela estar em funcionamento, é como se fosse um dielétrico, e eu tenho que fazer uma corrente circular de uma extremidade até a outra da lâmpada, né, para começar o processo de condução da corrente elétrica. Então eu tenho vários fatores que vão influenciar no valor dessa tensão, né? O tamanho da lâmpada, né? A gente tem lâmpadas fluorescentes tubulares, né, de 60 centímetros, de 1,20 m, de 2,40 m. Tá? Vocês já podem imaginar que as lâmpadas maiores elas precisam de maiores tensões de acionamento. Tá? Um outro fator, né, que influencia também é a temperatura da lâmpada. Né? Quanto mais baixa a temperatura da lâmpada, pior é o processo de começo de circulação de corrente. Tá? A gente vai ver também que tem muita influência do aquecimento dos eletrodos, a gente vai ver isso aí com mais detalhe mais adiante. Tá? E por outro lado, né, depois que a lâmpada começou a conduzir corrente, né, que começou aquele processo
da circulação de corrente pelo plasma, né, vocês podem ver que ele é um processo que, se a gente não controlar, né, a corrente não tem limite, né? Se a gente aplicar uma fonte de tensão direto sobre uma lâmpada fluorescente, a corrente aumenta, 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 aumenta até que explode, tá? Então eu preciso, naquela região ali da descarga de arco, eu preciso limitar a, o valor da corrente, tá? Porque ali é uma zona que eu chamo de resistência negativa, tá? Então, pessoal, agora a gente vai falar mais especificamente a respeito das lâmpadas fluorescentes, tá? A parte construtiva e etapas de funcionamento dela. Então, como eu tinha comentado já, né, a descarga elétrica no mercúrio a baixa pressão, tá? Aproximadamente 1 pascal, né? Ela gera fundamentalmente a radiação ultravioleta, aquele valor lá de 253,7 nanômetros, né? E eu vou transformar, né, essa radiação em luz visível pela camada de fósforo. Uma questão que muita gente tinha um certo, como é que eu vou dizer, uma certa lenda urbana, né, que essas lâmpadas elas emitiam, né, radiação ultravioleta, né, que era perigosa para a saúde e tudo mais, tá? Mas elas são projetadas de modo em que a radiação ela é convertida em luz visível pela camada de fósforo, né? E a característica do vidro do tubo, ele filtra essa radiação ultravioleta, ou seja, o que não é transformado em luz visível não passa pelo tubo, tá? E outra característica interessante aqui, né, que a gente vai ver principalmente na próxima aula, que ela é bem importante, é que a temperatura de operação interna da lâmpada ela é de 40 graus Celsius. Tá? Então é uma lâmpada que ela não precisa de vamos dizer, uma elevação de temperatura muito grande com relação à temperatura ambiente. Tá? Em alguns casos aí 40 graus Celsius é a temperatura ambiente, né? Mas a gente trabalha aí com temperaturas ambientes de 25, 20 graus Celsius, então a elevação de temperatura dela é baixa. E toda essa elevação de temperatura ela exige gasto energético, né? Então é uma lâmpada que não precisa muita energia para elevar a sua temperatura. Então, pessoal, aqui eu apresento praticamente as partes de uma lâmpada fluorescente, né, de cátodo quente. Tá? Um ponto muito importante que a gente vai ver é que eu tenho dois eletrodos, né, um em cada borne da lâmpada, né? Então vocês têm as lâmpadas ali com dois bornes, né, porque eu tenho um eletrodo, né, um resistor aqui, que ele é feito, o material dele é o tungstênio, né? E vamos dizer, a função desse filamento de tungstênio é fornecer elétrons livres para se começar a descarga, né? Como o metal, né, ele tem uma facilidade em liberar elétrons, né? Tem os elétrons mais fracamente ligados ao núcleo, né? Então eu consigo, vamos dizer, arrancar elétrons, né, do tungstênio, né, para começar aquele processo da descarga elétrica, né? Então a gente pode ver aqui a parte do fósforo, né, na superfície do tubo. Aqui está representado o átomo de mercúrio, né, e os bornes da lâmpada ali. Então quando a gente tem essa liberação dos elétrons, né, do eletrodo de tungstênio, né, eu passo por aqueles processos, né, de ionização, né, quando um elétron acaba ionizando o átomo de mercúrio, né, ou seja, retirando um elétron dele também para manter a descarga, e também a excitação, né, que é quando esse elétron salta para uma camada de valência superior, retorna
e ao retornar ele libera energia na forma de radiação ultravioleta. Tá? Essa radiação ultravioleta, então, atingindo ali a camada de fósforo, vai acabar gerando a luz visível. Tá? E é basicamente esse aí o princípio, né, de funcionamento dessa lâmpada. Falando mais especificamente agora sobre os tipos de lâmpadas, né, a gente tem vida útil, eficácia, tudo bem variável, né, com relação ao tipo da lâmpada que a gente tá trabalhando. Por exemplo, lâmpadas fluorescentes compactas, né, tem uma vida útil aí, média de 8.000 horas. Tá? As tubulares já passaria ali para 20.000 horas, né? E lâmpadas de indução, tá? A lâmpada de indução, a gente vai ver, ela é uma lâmpada que não tem eletrodo, tá? Ela não tem aqueles filamentos, né? E ela produz, ela começa essa descarga dentro da lâmpada por indução eletromagnética, tá? Então, os eletrodos, eles são a parte mais frágil da lâmpada, é o que, quando uma lâmpada fluorescente queima, grande parte das vezes é porque rompeu o eletrodo, tá? O eletrodo de tungstênio. Então essas lâmpadas de indução, elas têm uma vida útil aí que ultrapassa 100.000 horas, tá? Então elas foram e são muito utilizadas em aplicações em que a gente quer pouca manutenção, né? Eu já vi bastante aplicação em iluminação de túneis, né? Aqueles túneis em grandes cidades, né, que tu não pode estar fazendo manutenção lá na iluminação, né, se utiliza bastante esse tipo de lâmpada aí, que são as lâmpadas de indução. A eficácia também ela é bem variável, né, a gente tem aí valores de 60 lumens por watt para as lâmpadas fluorescentes compactas, né, até 120 lumens por watt para as lâmpadas mais modernas, T5, né, fluorescente. Também o índice de reprodução de cores varia bastante, depende da camada de fósforo, né, o índice de reprodução de cores, a temperatura de cor, né, tudo isso depende da camada de fósforo da lâmpada. Claro que a gente tem aquela, vamos dizer, que compensar muitas vezes, né, uma boa característica colorimétrica, né, e uma eficácia elevada. Muitas vezes não dá para ter tudo, né, então por isso que tem lâmpadas aí com características colorimétricas piores, né, mas tem melhores eficácias. Tudo depende da aplicação, né. E esse esqueminha aqui embaixo, nesse slide, pessoal, ele é bem importante para vocês entenderem, né, por que a lâmpada fluorescente já é pior do que o LED, né, em termos de eficácia. Porque grande parte, a maior parte da potência elétrica entregue para a lâmpada, ela não vai repercutir como radiação visível. Tá? Então, por exemplo, de 100% da potência de entrada, eu tenho 38% que vira calor, né? Então eu já tenho aqui vamos dizer, um grande consumo de energia, né? 60% dessa energia vai para a descarga, que a descarga ela não é, vamos dizer, toda aproveitada em termos de luz visível, né? E apenas 2% da potência entregue diretamente vira luz visível. Tá, mas da onde que 2% vira luz visível? Esses 2% é a luz produzida pelos eletrodos de tungstênio, tá, pessoal? É como se tivesse duas lâmpadazinhas incandescentes, uma em cada ponta da lâmpada ali, né, que acaba emitindo luz visível diretamente. Mas isso aí é só 2% da potência, tá? Então daqueles 60% ali da descarga, que é o que eu posso aproveitar ainda na produção da luz visível, né,
34% se torna calor, né? Calor conduzido, né, pessoal? 36% acaba virando um calor, um infravermelho, né, que é o calor irradiado, radiado, quer dizer. E somente 20% então desses 60 acaba se tornando luz visível, tá? Então, numa potência de 100%, eu tenho 22% de luz visível, tá? Então, vocês já podem imaginar, né, o porquê que não tem como eu melhorar mais uma lâmpada, né, para ela atingir eficácias melhores que a do LED, né? Por isso que a gente ficou aí limitado perto de um valor de 100 lumens por watt, não conseguiu passar disso, tá? Porque grande parte da energia fornecida para essa lâmpada, né, acaba se transformando em calor ou conduzido ou radiado, tá bom? Bueno, vou comentar agora rapidinho a respeito dos tipos de lâmpadas, né? A gente tem, eu fiz aqui uma classificação bem básica, tá, pessoal? A gente poderia expandir muito e falar de lâmpadas aí, de aplicações especiais, né? Luz negra, lâmpadas germicidas, tá? Eu pulei tudo isso aí, eu fiquei focado aqui só nas lâmpadas de aplicação para iluminação mesmo, tá? Então, as primeiras foram as fluorescentes compactas, né? A fluorescente compacta, ela é uma lâmpada que ela foi criada para competir e substituir diretamente as lâmpadas incandescentes, né? Porque a gente sabe, né, que a lâmpada incandescente ela tem ali uma eficácia de 15 a 20 lumens por watt, né? E a fluorescente compacta chega a 60, 80 lumens por watt, tá? Por isso que a gente tinha aquela relação, né, de substituir uma lâmpada de 100 watts incandescente por 22 watts fluorescente, né? Se vocês pegarem uma caixinha de uma lâmpada fluorescente compacta, né, vai dizer ali, equivale a uma incandescente de 60 watts, equivale a uma incandescente de 100 watts, né? Isso aí está relacionado com os lumens por watt que essa lâmpada produz, né? Sendo que a da incandescente já é bem conhecida a eficácia, né? As fluorescentes compactas, elas usam um circuito eletrônico dentro do corpo da lâmpada, né, para a operação dela, né, e elas possuem as menores vida útil e eficácia com relação aos outros tipos de lâmpada, né? Tá, mas se ela é pior do que as tubulares, né, por que se produziu e por que se vendeu tanto e dominou por tanto tempo o mercado as fluorescentes compactas, né? Basicamente porque a gente tem o que a gente chama de retrofit, né? Retrofit é tu pegar uma instalação elétrica já existente, que no caso eram as instalações das lâmpadas incandescentes, né? Daí tu só desrosqueia ali a incandescente e rosqueia a fluorescente compacta e não precisa mudar nada na tua instalação elétrica, tá? E hoje em dia a gente tem as lâmpadas compactas LED, né? Que apesar de ser vamos dizer, totalmente um contrassenso, né? Colocar os LEDs dentro num formato de lâmpada desses aqui, né? Porque eles são LEDs distribuídos, né? A gente poderia distribuir bem melhor a luz, mas pelo retrofit também, né? Aproveitando aí a instalação que antes tinha uma incandescente de 15 lumens por watt, passa a ter uma fluorescente compacta de 60 lumens por watt, e a gente agora tem lâmpadas compactas LED aí com 120, 130 lumens por watt, né? Então, por isso também que está diminuindo cada vez mais a potência desse tipo de lâmpada, né? Porque está melhorando a eficácia. No caso o tipo mais comum são as fluorescentes tubulares, né? E vocês vão ter uma classificação aí, vocês já devem ter ouvido falar
lâmpada T12, lâmpada T10, lâmpada T8, lâmpada T5, tá? A especificação das tubulares, ela é dada em frações de polegada, ou seja, cada número desses é 1/8 de uma polegada, tá? Quer dizer, por exemplo, que a T12 ela tem 12/8 de polegada, o diâmetro dela, tá? A T8 ela tem 8/8, né? Então a T8 ela tem 1 polegada de diâmetro, tá? A T5 tem 5/8. Uh, com relação a esses diâmetros, né, as mais antigas são as de maior diâmetro. Né? A T12 foi das primeiras produzidas, depois evoluiu aí para T10, T8 e atualmente, vamos dizer, com uma melhor evolução e são mais eficazes e com melhores qualidades são as lâmpadas T5, tá? Que são as chamadas aí de alta eficácia, né? Então, com relação à vida útil dessas lâmpadas, né, a gente tem aí uma variação de 10.000 a 45.000 horas, né, dependendo muito principalmente do circuito eletrônico que alimenta essa lâmpada. Tá? E quando eu falo do circuito eletrônico que alimenta, é o cuidado que eu tenho com o eletrodo da lâmpada. Né? Como eu falei antes, é a parte mais, vamos dizer, mais frágil da lâmpada, né? Então, ela que vai determinar a vida útil dessas lâmpadas. Tá? E a gente tem aí também um outro tipo que é chamada lâmpada de catodo frio, tá? Mas não é muito utilizada, ela não tem esse aquecimento de eletrodo, né? As mais comuns são as de catodo quente. Tá? E o terceiro tipo aqui que eu trouxe para vocês são as lâmpadas de indução, né? Que é aquelas lâmpadas que eu comentei que são lá, essa aqui sim que foi inventada pelo Edison, né, e tudo mais. Então, nesse tipo de lâmpada, a excitação da descarga ela é feita por efeitos eletromagnéticos, né, por isso são lâmpadas aí que têm uma maior vida útil, né, 100.000 horas, e elas possibilitam também maiores potências. Tá? Isso aí é uma questão importante também, né, a potência da lâmpada. Tem lâmpadas de até 1.000 watts dessas 100 eletrodos. Tá? A eficácia ela está em torno aí de 100 lumens por watt e o funcionamento delas, pessoal, é como se a lâmpada fosse o secundário de um transformador. Tá? Vamos pensar fazendo essa analogia. Tá? Então, são lâmpadas que a gente tem que aumentar bastante a frequência de funcionamento. Tá? A gente até tem alguns estudos com lâmpadas de indução a 50 kHz, por exemplo, tá? Mas nessas lâmpadas o núcleo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, aqui assim, ó, isso aqui seria como o primário de um transformador, né? E a lâmpada seria o secundário desse transformador, tá? Então, para baixas frequências, esse núcleo é maior que a própria lâmpada, né? Então fica sem muito propósito, né? E a gente vai ver aqui dessas duas aqui como que elas funcionam, né? Então vocês podem ver aqui desses dois tipos, né? A gente tem essa aqui com a indução feita através desse núcleo aqui, né, que ele usa a própria lâmpada como se fosse o secundário do transformador, né. O restante do funcionamento ele é todo igual, tá? Ela produz radiação ultravioleta, tem uma camada de fósforo, transforma a ultravioleta em luz visível pela camada de fósforo, tá? E essa lâmpada aqui, eu acho que ela é da Philips, ela tem essa construção diferente aqui, né? Mas é o mesmo princípio de funcionamento. Tá, pessoal? Alguma dúvida por enquanto aí? Algum comentário? Algum questionamento? Meu professor, eu tenho uma dúvida aqui. Oi, diga, Pedro. No caso das lâmpadas fluorescentes aí que o senhor apresentou antes, né, o elétron livre inicial da descarga era feito pelo oscilamento tungstênio, né? Isso Daí aí. nessas aqui, como é que se faz esse início de
de descarga, e o elétron que faz a colisão e libera. Tu tem que gerar um campo eletromagnético muito intenso internamente na lâmpada, que por efeito eletromagnético mesmo, né, de tu ter ali esse plasma dentro de um campo magnético variável, né, ele acaba induzindo essa primeira circulação de corrente. Ah, tá, efeito do campo mesmo. Isso, isso. Perfeito. Certo? Alguma perguntinha mais, pessoal? Então agora eu vou terminar essa parte aqui falando a respeito das etapas de operação dessas lâmpadas, tá? A gente vai focar aqui nas lâmpadas de cátodo quente, tá? Que são as tubulares mais, vamos dizer, mais comuns, né? E também as lâmpadas fluorescentes compactas, tá? Então, se a gente for pensar num cenário ideal aqui, né, para a alimentação dessas lâmpadas, a gente tem 4 etapas de operação, tá? A primeira etapa de operação, ela é do pré-aquecimento dos eletrodos, tá? Ou seja, eu não posso simplesmente ligar essa lâmpada e querer que os eletrodos, ali os filamentos de tungstênio, saiam fornecendo elétrons livres, né? Eles vão conseguir fornecer elétrons livres de uma maneira que preserve a vida útil da lâmpada se a gente pré-aquecer eles a uma determinada temperatura, tá? Para então eu aplicar uma tensão de partida, tá? Eu tenho que elevar a tensão entre os terminais dessa lâmpada para romper o dielétrico dela e eu dar início na descarga elétrica, tá? Depois elas passam por um período de aquecimento, tá? Que é um período que vai variar um pouco as características elétricas e luminotécnicas também dessas lâmpadas, até atingir o regime permanente, tá? Então a gente vai detalhar agora cada uma dessas 4 etapas e principalmente eu vou mostrar para vocês o que é necessário a gente fornecer para a lâmpada, né, em cada uma dessas etapas aqui, tá bom? Bom, o pré-aquecimento é a primeira coisa que a gente vai falar, tá? O pré-aquecimento dos eletrodos. Então, a gente tem aqui algumas finalidades e características para essa etapa de operação. A primeira é a seguinte: uma finalidade, né, é preservar a vida útil da lâmpada, reduzindo o sputtering. Tá? O que seria o sputtering? Imaginem o seguinte, pessoal: se eu não pré-aqueço os eletrodos, tá, e eu aplico uma tensão de partida, eu ligo a lâmpada sem pré-aquecer os eletrodos, o que acontece é que além de retirar elétrons do eletrodo, eu acabo retirando átomos de tungstênio também. Eu arranco átomos de tungstênio, tá? Quando eu arranco esses átomos de tungstênio dos filamentos da lâmpada, ele vai ficando mais fino, tá? Primeira característica é que ele vai ficando mais fino, né? Até chega um ponto que ele vai romper se eu continuar fazendo a mesma coisa, tá? E além disso, pessoal, esses átomos eles vão acabar se depositando nas extremidades da lâmpada, tá? Então vocês já devem ter visto, né, que a lâmpada fluorescente, quando ela começa a envelhecer, né, ela fica com as extremidades dela ficam escuras, né, como se tivesse 2 anéis escuros perto ali das extremidades. Essa parte escura são átomos do tungstênio que foram arrancados da lâmpada e se depositam por ali, né, causando inclusive sombra, né, na produção da luz. Então esse aí é o que eu chamo de sputtering, tá? É o nome desse fenômeno, que é arrancar os átomos e eles se depositarem
nas extremidades da lâmpada. Tá? Outra finalidade de pré-aquecer os filamentos é que quando eu aqueço os filamentos, né, eu forneço energia para esses átomos do tungstênio, e com essa energia os elétrons, já absorvendo essa energia prévia, eles ficam menos, vamos dizer, colados ao núcleo do átomo. Ou seja, é mais fácil eu liberar elétrons livres para minha descarga. E com isso eu diminuo o valor da tensão de partida necessária para ligar essas lâmpadas. Tá? Vou dar um exemplo prático para vocês aqui, uma lâmpada tubular de 1,20 m. Se eu fizer pré-aquecimento dos eletrodos, eu consigo ligar ela com uma tensão de 300, 400 volts. Tá? Se eu não pré-aquecer os eletrodos, eu vou ter que aplicar uma tensão de 700 a 1000 volts para ligar essa lâmpada. Tá? Então, vocês imaginem que eu preciso ter um circuito elétrico que, além de tudo, ele aplique essa tensão de partida também, né? Então, quanto maior o valor, mais complicado vai ser para o meu circuito elétrico aplicar essa tensão de partida. Tá? Uma característica é que o tempo do aquecimento ele é variável, né? A gente tem aqui, depende da norma, né? Tem essa norma aqui que eu peguei, ela está relacionada às lâmpadas T5, né? Que são as mais exigentes, né? Em termos de pré-aquecimento de eletrodos, que a norma define que o tempo do pré-aquecimento é de 400 milissegundos a 3 segundos. Tá? Então isso aqui também é um dos fatos, né, que muitos reatores, quando vocês ligam a lâmpada, ela não liga diretamente, né, não é instantâneo. Ela fica um tempinho assim, depois ela liga. Né? Não é porque tá velha ou está falhada. É porque tem um tempo de pré-aquecimento dos eletrodos, né, que é exigido por norma. Né? Em termos tá, mas pré-aquecer, né, até quanto, né, porque tem umas questões aqui, né, eu não posso nem aquecer de menos, nem aquecer de mais, né, se eu passar de um determinado valor de temperatura, eu vou acabar prejudicando o filamento por excesso de potência em cima dele, né. Da mesma forma, eu não posso aquecer de menos, tá? Então, a gente sabe, assim, teoricamente, que a temperatura ótima para os eletrodos, para eu dar a partida na lâmpada, né, é quando a temperatura dos eletrodos chega a 950 Kelvin, tá? Mas, tipo assim, né, como é que eu vou medir a temperatura do eletrodo, né, para ligar a lâmpada? É uma coisa meio sem fundamento, né? Então, a gente sabe que os metais, eles têm uma característica de coeficiente de temperatura positivo, né? Ou seja, à medida que ele aquece, a resistência aumenta, né? Então a gente verifica a temperatura do eletrodo através da comparação da resistência desse eletrodo quente com relação à resistência quando ele estava frio. Tá? Então vocês podem ver aqui alguns exemplos, né? Para uma mesma lâmpada, se a gente operar com uma relação, né, da resistência quente pela resistência fria de 4,25, tá? Que isso aqui é uma temperatura mais ou menos de uns 600 Kelvin, se não me engano. Essa lâmpada chega a 12.000 horas de vida útil, mas se eu aquecer até 950 Kelvin, que daria uma relação de resistências entre 6,25 de 6,25 entre a resistência quente e a resistência fria, essa lâmpada atingiria 40.000 horas de operação sem queimar. Tá? Então é daí que a gente tira vamos dizer, essa relação, né? Mas claro que a gente não vai estar lá com, vamos dizer,
um termômetro medindo, né? Isso aqui, acho que quem trabalhou com isso aqui foi o Rodrigo, né, Rodrigo? Na Gelite lá vocês fizeram um trabalho relacionado a reatores eletrônicos, né, para lâmpadas fluorescentes T5, se não me engano, que tinha que fazer o pré-aquecimento dos eletrodos, né? Eu não sei se tu pode comentar alguma coisa a respeito do que vocês fizeram lá. Ah, sim. O grande desafio só dessa lâmpada era o starter dele. Então, a gente usava um CI dedicado da Philips mesmo, para que tenha programação que reproduz essas etapas que o senhor explicou, né? Porque ela é uma exigência da norma, justamente para preservar a vida útil, que é o mais importante, né? Para garantir que aquela lâmpada vá atingir tantas operações, assim, em tanto tempo, né? Aí esse foi o maior desafio lá para certificar essa. No caso, a certificação que eu fiz foi uma lâmpada T5 54 watts. Uhum. Então, pessoal, isso aqui foi como eu falei, né? Eu ia rebuscar aqui alguns trabalhos históricos, né? Então, por exemplo, esse tipo de análise, né, se publicava na Sobraep. Aqui em 2007, né, tem essa publicação aqui do Canezin com o Fábio Wakabayashi, né, que eles trabalharam bastante com essa parte de pré-aquecimento de eletrodos. Então vocês podem ver ali que o que se faz, né, é garantir uma determinada tensão sobre esses eletrodos por um determinado tempo, né, e com isso a norma mesmo ela vai te dar o valor da energia, né, que foi aplicado nesses eletrodos para eles pré-aquecerem, né? Então a gente tem a norma aí, ela coloca um valor mínimo de 4,25, né, da relação da resistência quente para fria até 6,25, né? Ou seja, não menos que 4,25 e não mais do que 6,25, certo? Vamos lá, aqui. Vamos voltar. Então, pessoal, depois do pré-aquecimento, né, dos eletrodos, a gente vai ver depois um pouco mais sobre esse pré-aquecimento, como que os reatores, tanto eletromagnéticos quanto os eletrônicos, fazem todas essas etapas de operação na segunda parte da aula. Tá? Agora eu só vou comentar a respeito das características dessas fases. Tá? Então a segunda etapa de operação então é a partida da lâmpada, né? É quando eu rompo o dielétrico dela ali, né, para começar a descarga. E a gente tem como característica principal aqui, né, uma elevada tensão entre os terminais da lâmpada, né? Que como eu tinha falado antes, né, ele varia bastante dependendo do tamanho da lâmpada, da temperatura ambiente que essa lâmpada está, né? E principalmente também o pré-aquecimento dos eletrodos, né? Se eu fizer um pré-aquecimento correto, eu diminuo bastante aí a, a necessidade da tensão que eu aplico na lâmpada, tá? Outra questão, né, que eu tinha comentado já também, que construtivamente a lâmpada fluorescente ela tem gases inertes, né? Por exemplo, o argônio, né, que ele diminui a tensão necessária de partida, está dado ali naquela aquele primeiro desenho ali, né, que é aquela mistura Penning ali que eu comentei, né, que ela baixa a necessidade da tensão de partida, né? E uma outra questão bem interessante é que para essa lâmpada partir bem, ela precisa ter um plano de terra próximo dela, tá?
vocês imaginem o seguinte, que eu tenho a calha da minha lâmpada, né, e a lâmpada ela está próxima dessa calha. A corrente ela tem que circular de um borne a outro da lâmpada, tá? Só que o caminho da corrente, o caminho inicial da corrente, ele se dá num efeito capacitivo entre a lâmpada e a calha. Tá? Imaginem, é como se a corrente inicial ela circulasse aqui nesse dielétrico entre a lâmpada e a calha até o outro terminal. E daí que a lâmpada parte, sabe? Então, não sei se temos mais eletrotécnicos além de mim aqui, né? Mas quem trabalhou com instalação de lâmpada fluorescente aí, principalmente em casa de madeira, aquelas casas para fora, dava muito problema na partida da lâmpada. E o que o pessoal, que os eletricistas, né, que nem eu fazem, pega e liga a calha no neutro. Ele conectava a calha no neutro, não sabia nem porquê, né? Mas é justamente porque o neutro está conectado na terra, né? E a casa, por ser de madeira, a madeira é isolante, né? Então ela não tem um plano de terra próximo à lâmpada. Então quando tu conecta a calha no neutro, né? Tu acaba dando essa referência de terra para a lâmpada, tá? Ou aquele, não sei se alguém aí já fez, né? Quando a lâmpada fluorescente não está ligando, tu fica passando a mão nela, né? Passa a mão até que ela liga. Ou pega uma vassoura e passa na lâmpada, né? É justamente para dar esse caminho inicial da corrente, que é simplesmente ter um plano de terra próximo da lâmpada. Tá? Então, isso aí facilita bastante também a partida da lâmpada. Outra etapa de operação, então, é o aquecimento, né? Como eu comentei, a lâmpada ela leva um determinado tempo para estabilizar, né? Que esse não é uma etapa muito crítica, né? Uma vez que a temperatura de operação da lâmpada é em torno de 40 graus Celsius, então eu não preciso elevar muito a temperatura, né, com relação à temperatura ambiente. O fluxo ele se estabiliza num tempo ali de 1 a 2 minutos, e as características elétricas da lâmpada entre 4 e 6 minutos. Tá? Então, por exemplo, se eu for fazer um ensaio numa esfera integradora, né, eu não posso ligar a lâmpada e ensaiar, que eu não vou ter o funcionamento dela estabilizado. Tanto que as normas falam em esperar no mínimo 15 minutos com ela em potência nominal para eu poder fazer a medida do fluxo luminoso. Tá? Então vocês têm aqui nesse gráfico aqui a variação, né, tanto das características elétricas quanto luminosas para as lâmpadas fluorescentes tubulares e compactas também. Tá? Mas essa aqui não é uma etapa muito complicada. Ela acaba se tornando complicada nas lâmpadas de alta pressão. Tá? Por quê? Porque a lâmpada de alta pressão, a temperatura de funcionamento dela é muito superior, né? E com isso a lâmpada demora, né, para chegar lá na temperatura de funcionamento dela. Tá? E a outra etapa que é o regime permanente, né? Que ele tem aqui também uma série de características bem interessantes. Tá? A primeira característica em regime permanente, a gente viu que em regime permanente ela, vamos dizer, estaria estável, né? Então teoricamente seria a etapa mais tranquila, né, de se lidar com essas lâmpadas, mas não é bem assim, tá? A primeira característica que eu ressalto é que tanto as características elétricas quanto luminosas das lâmpadas fluorescentes, elas são diferentes em baixa frequência e alta frequência. Tá? Dos primeiros artigos que nós líamos assim, quando a gente começava a trabalhar com lâmpada fluorescente, eram os artigos do Edward Hammer, tá? Que é esse artigo aqui que eu botei aqui só o título, então vocês podem ver aqui
das primeiras publicações nessa área em 1985, né, numa Transaction Industry Applications. Inclusive esse senhor, o Edward Hammer, ele foi o inventor da lâmpada compacta, tá? Ele que criou, patenteou a primeira lâmpada fluorescente compacta. E ele acabou descobrindo nos estudos dele, né, com lâmpadas fluorescentes, que entre outras coisas, né, que ele estudou várias, mas a principal que eu ressalto é que a eficácia das lâmpadas ela melhora para alta frequência. Tá? Então vocês podem ver aqui assim, ó, principalmente essa figura desse artigo aqui, ó, para 60 Hz, olha só, à medida que aumenta o fluxo, né, a eficácia aqui ia abaixando, né, de um valor aqui de 80 e pouquinho, né, e a mesma lâmpada com o mesmo fluxo, ela tem uma eficácia muito maior se operada em alta frequência, tá? Então vocês podem ver aqui nesse gráfico aqui, né, à medida que vai aumentando a frequência de operação, né, eu tenho um ganho na eficácia, até ali acima de 10, 20 kHz já estabiliza, já não aumenta mais o ganho de eficácia que eu tenho. Tá? Ou seja, as lâmpadas fluorescentes operadas em alta frequência são mais eficazes do que as lâmpadas fluorescentes, do que a mesma lâmpada operada em 60 Hz. Tá? Então aí a gente já vê que já tem uma mudança bem interessante, né, com relação a um ganho, né, de eficiência energética se eu trocar, né, a alimentação de baixa frequência para alta frequência. Tá? Também a característica elétrica da lâmpada ela é diferente quando está em baixa frequência e alta frequência. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, em baixa frequência a característica da lâmpada é como se fosse dois diacs em antiparalelo, em antissérie, quer dizer. Vocês podem ver que a tensão ela tem a cada semiciclo da rede ela tem um pico de tensão e uma tensão mais ou menos quadrada, tá? Isso aqui por que acontece, pessoal? É porque essa variação aqui da corrente dela, ela está em baixa frequência. E nesse ponto aqui, né, no centro, a corrente está passando por zero. Então é como se cada vez que a corrente da lâmpada passasse por zero, como que a lâmpada se desligasse, tá? E daí ela precisa de novo de um pico de tensão para religar, tá? Então a cada semiciclo da rede eu tenho um pico de tensão que faz essa reignição da lâmpada, né, a cada semiciclo. Então vocês já podem ir imaginando, né, que quando a gente analisar isso aqui diminui a vida útil da lâmpada, né, além de muitas outras características que são indesejáveis, né. Por outro lado, se eu pego a mesma lâmpada e opero ela em alta frequência, tá? Em alta frequência a gente chama aí acima de 20 kHz, tá? A gente trabalha acima desse valor de 20, porque está relacionado com a frequência audível, né? Ou seja, a gente tem uma frequência audível aí até cerca de 15 kHz, né? Eu, no meu caso, até 10, porque eu sou meio surdo, mas tem gente que escuta mais. Mas a gente coloca acima de 20 aí, que daí acho que nem os cachorros escutam mais. Tá? Então a gente trabalha sempre alta frequência acima de 20, e pode ser 20, pode ser 50, pode ser 100 kHz. Tá? Aí depende do projeto do circuito eletrônico. Mas a lâmpada vai ter uma característica resistiva em alta frequência. Tá? É como se eu estivesse alimentando ali um resistor, onde esse caso aqui, a baixa frequência não é resistivo, né? Porque num resistor a gente sabe que a forma de onda da tensão é igual à forma de onda da corrente, né? E isso aqui não é, elas não são iguais, já aqui elas são iguais, então aqui é uma característica resistiva. Tá?
Outra questão é que a resistência da minha lâmpada ela varia de acordo com a potência, tá? Então, para valores de potências diferentes, eu vou ter resistências diferentes da minha lâmpada. E ela tem mais ou menos esse formato aqui, tá? Esse formato exponencial, tá? Então, eu trouxe aqui os dados de um trabalho do Murilo Servi. O Murilo também foi nosso companheiro no GEDRE, aí, hoje ele é professor no CETISM, né? E ele trabalhou bastante na parte de modelos de lâmpadas fluorescentes, esse modelo estático que a gente chama. Tá? Depois a gente vai ver por que se chama estático. Mas à medida que baixa a potência, aumenta a resistência. Tá? E por muito tempo, pessoal, uma coisa que foi assim, ó, pesquisado bastante na, na, na literatura a respeito de lâmpadas fluorescentes foi em modelos matemáticos para essas lâmpadas que pudessem ser implementados em softwares de simulação eletrônica. Tá? Imaginem o seguinte, eu quero simular o meu reator. Tá? Então o que eu vou colocar de carga no meu reator? Eu vou colocar uma resistência, tá? Mas se eu colocar a minha lâmpada, ela é uma resistência para um ponto determinado de potência, né? Então eu até poderia fazer a análise para um ponto de operação usando um resistor ali como carga, tá? Mas muitas vezes eu queria simular um reator dimerizável, né? Um reator que variasse a potência da lâmpada. Só que ao variar a potência, a resistência dela muda. Então eu precisava ter no meu simulador um elemento que eu colocasse ali, que quando a potência variasse também a resistência da carga. Tá? Então, pessoal, foram propostos modelo do tipo tangente, exponencial, tinha com mais exponenciais, sempre procurando tinha modelo polinomial também, ou seja, ficava se procurando um modelo matemático que representasse essa característica e que também pudesse ser implementado num software de simulação, porque tinha alguns modelos que dentro da matemática, para se obter o valor da resistência, existiam divisões, sabe, divisões matemáticas mesmo. Essa divisão ela acabava pegando variáveis do circuito e às vezes uma variável, um determinado ponto de operação, ela ia a zero e daí tu tinha uma divisão por zero e daí estourava e daí não convergia o teu modelo de simulação, tá? Então por isso que esse modelo exponencial ele acabou, vamos dizer, sendo bem utilizado, é que a exponencial ela não tem esse problema, né, de estourar, ela não tem divisão por zero, né. E aqui, por exemplo, ó, desse trabalho ainda é como que é feito esse modelo. Ó. Eu tenho aqui no meu circuito os pontos 1 e 0 são os terminais da minha lâmpada, tá? E esse modelo aqui ele vai emular a tensão e a corrente da minha lâmpada, né? Que vai emular a resistência, né? Que foi dada aqui nessa curva. Ó. Então eu tenho essa equação, né? Que ela é em função ali do V4, né? O V4 é a tensão lá naquele capacitor, ó. Então eu tenho aqui a tensão nos pontos 1 e 0 da minha lâmpada. E aqui a tensão nos pontos 1 e 2 é a tensão em cima desse resistor. Isso aqui é um resistor de 1 ohm, que ele transforma diretamente a corrente na lâmpada num valor de tensão, né? Então aqui esse equacionamento, né, todo aquele equacionamento é feito aqui por fontes dependentes, né, fonte dependente de corrente, de tensão, né, que vai acabar emulando aí a característica elétrica da minha lâmpada. Tá? Então isso aqui é um ponto que foi bastante investigado na literatura aí nessa época. Um outro ponto, pessoal, que foi muito investigado também e que era uma dor de cabeça
desgraçada para nós é que, tá, tu pensa assim, não, a lâmpada fluorescente em alta frequência, ela é uma resistência, né? Daí tu fica tranquilaço, né? Não, alimentar uma resistência é bem de boa, né? Só que não é bem assim, tá? Porque apesar da lâmpada poder ser representada por uma resistência em regime permanente num ponto de operação, a lâmpada ela tem uma característica dinâmica de impedância incremental negativa. Tá? O que significa uma impedância incremental negativa, pessoal? Significa que assim, ó, imagina que numa variação brusca de corrente, tá? Uma variação brusca de corrente, a corrente subiu rapidamente. O que acontece com a tensão? Ela cai, sabe? Num pequeno intervalo de tempo até estabilizar, primeiramente ela cai, sabe? Ou o contrário, né? Ou se a corrente diminui, a tensão aumenta, tá? Num pequeno tempo, tá? E isso aí gerou um modelo dinâmico dessas lâmpadas que é uma função de transferência representada por um zero no semiplano direito, tá? Isso aí, pessoal, é muito importante quando eu tenho um sistema de controle, controlando as variáveis da minha lâmpada, né? Porque imagine o seguinte, o sistema como um todo ele tem que ser estável, né? Quando eu faço o projeto do meu sistema de controle, eu tenho que fazer um projeto de um sistema estável. E se eu considerar que o meu circuito está alimentando um resistor, tá? Eu posso não ter problema dinâmico nenhum, tá? Mas se eu estiver alimentando uma planta com zero no semiplano direito, eu posso ter problemas de estabilidade no meu sistema de controle, tá? Então isso aí é outra coisa que foram desenvolvidos modelos, tanto modelos matemáticos como modelos de simulação eletrônica também, tá? Ou seja, eu tinha ali um modelo, né, um circuito de simulação que ele representava agora tanto a característica estática da minha lâmpada, tá? A característica estática é aquela variação da resistência dela em função da potência, tá? Como também representa a característica dinâmica da minha lâmpada, tá? Que é isso aqui, mais ou menos, tá? A lâmpada alimentada ali em alta frequência. Eu variava aqui, por exemplo, uma envoltória na tensão, né, aplicada na lâmpada, e media a envoltória da corrente. E com isso eu ia variando a frequência, né, dessa onda aqui, e traço um diagrama de Bode experimental da minha lâmpada, né, que daí eu consigo, pelo diagrama de Bode, obter o modelo dinâmico da minha lâmpada. Tá? Um dos primeiros trabalhos, se não o primeiro trabalho, foi esse aqui, que é um trabalho do Deng e do Chuck, tá? Esse Chuck aqui, o Slobodan Chuck, é o mesmo que do conversor Chuck, sabe? Ele que inventou o conversor Chuck. E um pesquisador que trabalhou muito também, muito na área de fluorescentes, era o Ben Yaakov. Tá? O Ben Yaakov, ele é de Israel. Esse aqui é também vocês podem ver, um artigo em Transactions de 2002, né? Onde ele propôs aí um modelo de lâmpada, né, que leva em consideração tanto as características estáticas quanto dinâmicas da lâmpada. Tá? Ou seja, eu coloco isso aqui no meu simulador e ele faz a representação da variação da resistência em função da potência da lâmpada, e além disso ele também representa esse zero no semiplano direito da lâmpada. Né? É até uma coisa, uma anedota aí, né? O Ben Yaakov, esse aqui, ele era muito exigente, assim, e nos congressos que ele ia, o pessoal tremia a perninha assim quando ele entrava numa sessão. Olha, ele sabia que ia vir pergunta complicada.
Esse cara era vamos dizer, o mais temido dos congressos nessa época, e era o Ben Yakov. E ele trabalhou bastante também nessa parte aqui, também em indutores variáveis. A gente vai ver mais trabalhos dele aí no decorrer da cadeira. Tá, pessoal? Mas, em princípio, em termos de etapas de operação e essas características, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Tá? Antes da gente finalizar por aqui, eu quero saber se ficou bem entendido tudo que foi explicado, se ficou alguma coisa aí que não ficou muito clara. Entendido sim, mas é bem enxuto, né? É muita coisa. Sim, o que eu estou apresentando é que eu falei. Isso aqui são décadas de desenvolvimento, né, em alguns minutos de aula aí, né, mas é aquilo que eu falei, é para que vocês tenham uma visão bem global a respeito do assunto, né, e até para quando vocês aí tiverem que ligar um LED agora no laboratório, né, ao invés de reclamar que o circuito não está funcionando, né, levanta as mãos para Deus, né, e pensa que tu não tem que projetar pré-aquecimento, fazer tensão de partida, ter uma característica dinâmica que pode enlouquecer teu controle, né? Isso aí era o que eu tinha que lidar quando quando tinha a idade de vocês, né? Agora é só LEDzinho, põe uma tensãozinha CC, corrente CC e tchau e graças, né? Mas é bom, é bom. Então, pessoal, a gente vai dar uma... Só parar de gravar aqui.